Enquanto você dorme no conforto das suas certezas, o mundo está silenciosamente preparando o seu funeral profissional e pessoal, e a parte mais aterrorizante é que você mesmo está cavando a cova com as ferramentas da sua própria segurança. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que está construindo um castelo, quando na verdade, está apenas empilhando os tijolos de uma prisão invisível. Se você sente que apesar de todo o seu esforço, existe uma barreira de vidro que o impede de alcançar o próximo nível de existência, saiba que essa barreira não foi colocada lá por inimigos externos ou pelo destino, mas por uma série de mentiras sedutoras que você aceitou como verdades absolutas. Hoje nós vamos estraçalhar essas ilusões, não com palavras de motivação vazia, mas com a verdade crua e visceral que separa aqueles que dominam a própria realidade daqueles que são meros passageiros na nau dos insensatos. O primeiro grande veneno que corre em suas veias, disfarçado de virtude, é o mito da estabilidade. Desde o momento em que nascemos, somos condicionados a buscar o porto seguro, o solo firme, a garantia de que o amanhã será uma repetição confortável do hoje. Mas olhe ao seu redor com olhos de quem não teme a verdade. A natureza não conhece a estabilidade. Uma floresta que para de crescer começa a morrer. Um rio que para de correr torna-se um pântano pútrido. A busca por segurança absoluta em um mundo que é por definição volátil, incerto, complexo e ambíguo é o caminho mais curto e garantido para a sua obsolescência. Quando você se agarra a um emprego, a um modelo de negócio ou a um estilo de vida apenas porque ele parece seguro, você está assinando um pacto de mediocridade. A estabilidade é uma alucinação coletiva. No exato momento em que você acredita ter alcançado o equilíbrio perfeito, o solo sob seus pés já começou a se deslocar. O mundo não recompensa aqueles que buscam o abrigo, mas sim aqueles que aprendem a construir moinhos de vento enquanto a tempestade ruge. Aqueles que chamamos de mestres do destino são, na verdade, indivíduos que abraçaram o caos como sua matéria-prima. Eles entenderam que a única segurança real reside na sua capacidade infinita de se adaptar, de se destruir e de se reconstruir em uma versão superior. Se você busca segurança, você já perdeu a guerra para a inteligência artificial, para a globalização e para a própria entropia do universo. A verdadeira liberdade não é estar a salvo do perigo, mas ser tão resiliente que o perigo se torna o combustível para a sua ascensão. E é dentro dessa busca frenética por controle que tropeçamos na segunda grande âncora da alma, a armadilha do perfeccionismo. Quantas ideias geniais você já enterrou no cemitério do ainda não está pronto? O perfeccionismo é a forma mais sofisticada e covarde de procrastinação que existe. Ele se veste com as roupas da excelência, mas por baixo do terno elegante, ele é apenas o medo paralisante do julgamento alheio. Quando você diz que precisa de mais tempo para polir um projeto, o que você está realmente dizendo é que tem pavor de ser visto como falível. O perfeccionista é um prisioneiro do ego, alguém que prefere a glória imaginária de um plano nunca executado ao aprendizado doloroso e necessário de uma execução imperfeita. A vida real é suja, é caótica e é profundamente assimétrica. A espera pela execução impecável mascara uma arrogância espiritual, a crença de que você pode contornar as leis da natureza e nascer pronto. Mas ninguém nasce pronto. A maestria não é o ponto de partida, é o resíduo de 1000 fracassos públicos. Enquanto você refina seus slides pela 10ª vez, o seu concorrente, que não tem medo de parecer ridículo, já lançou um produto imperfeito, coletou dados reais, corrigiu os erros e está agora 3 passos à sua frente. O progresso real exige que você tenha a coragem de ser mal-sucedido no início. Exige que você aceite a vulnerabilidade de mostrar sua obra inacabada ao mundo. Se você não sente um pouco de vergonha da primeira versão do que faz, você provavelmente demorou demais para começar. Nesse processo de exposição, no entanto, surge um monstro ainda mais voraz: a dependência de validação externa. Vivemos em uma era onde a nossa identidade foi sequestrada por algoritmos e pela necessidade patológica de aprovação. Se o seu valor como ser humano e a relevância das suas metas dependem do número de corações em uma tela ou da opinião de pessoas que sequer conhecem as suas lutas silenciosas, você não é o senhor da sua vida. Você é um escravo social. A sociedade e as redes sociais funcionam como um grande espelho deformador que nos convence de que o sucesso é uma estética e não uma substância. Passamos a buscar metas que não são nossas, para impressionar pessoas de quem não gostamos, usando recursos que não temos. Esse impacto destrutivo baseia o seu alto valor em uma areia movediça de expectativas alheias.
Quando você permite que o mundo exterior dite o que é importante, você silencia a voz da sua própria intuição e desliga o motor da sua autenticidade. É uma forma de suicídio espiritual em parcelas suaves. Você se torna um eco das vontades alheias, uma sombra do que o sistema espera que você seja. Para romper essa corrente, é preciso entender que a única validação que importa é aquela que acontece no silêncio do seu próprio quarto, quando você olha no espelho e sabe que foi fiel aos seus princípios, mesmo quando o mundo inteiro discordava. E enquanto navegamos por essas águas profundas do autoconhecimento e da desconstrução dessas mentiras, eu quero que você faça uma pausa e olhe para dentro de si agora. Quero que você compartilhe nos comentários qual é a sua maior dificuldade hoje, qual dessas amarras parece pesar mais no seu pescoço, pois ao dar nome ao seu obstáculo, você começa a retirar o poder que ele exerce sobre você. A jornada para a libertação continua com a desconstrução da falácia do momento ideal. Esta é talvez a mentira mais romântica e perigosa de todas. É a crença entranhada de que existe uma conjunção astral, um momento no futuro onde você terá mais recursos, mais tempo, mais clareza, ou, o que é mais patético, a permissão de alguém para começar o que realmente importa. O momento ideal é uma miragem no deserto da inércia. Quanto mais você caminha em direção a ele, mais ele se afasta. A verdade nua e crua é que você nunca terá todos os recursos necessários, você nunca terá tempo sobrando, e você certamente nunca receberá um convite formal do universo dizendo que agora é a sua vez. A permissão que você busca é uma autoridade que você já possui, mas que tem medo de exercer. Esperar pelo momento ideal é uma estratégia de defesa do cérebro para evitar o desconforto do desconhecido. O momento de começar a construir o seu futuro não é quando as condições são favoráveis, mas sim quando o seu desejo de mudança se torna maior do que o seu medo do fracasso. Os grandes impérios não foram erguidos em tempos de paz e abundância, mas sim no calor da necessidade e da escassez. Se você tem apenas 1 hora por dia e um computador velho, esse é o seu recurso. Se você tem apenas a sua vontade e nenhuma rede de apoio, essa é a sua base. O que diferencia os realizadores dos sonhadores é que os realizadores entendem que a ação gera o recurso, e não o contrário. É o ato de caminhar que faz o caminho aparecer sob seus pés. Finalmente, precisamos confrontar a base de sustentação de todas essas sabotagens: a mentalidade fixa versus a mentalidade de crescimento. Muitas pessoas carregam consigo a crença limitante de que o talento e a inteligência são características imutáveis, como a cor dos olhos. Elas acreditam que você nasce com um teto de potencial e que nada pode ser feito para alterá-lo. Essa visão cria um teto artificial que bloqueia o seu desenvolvimento. Se você acredita que não é bom em algo por natureza, você para de tentar. Se você acredita que o sucesso é fruto apenas de um dom místico, você se sente justificado em sua estagnação. Mas a ciência moderna e a história da humanidade provam o contrário. O cérebro é neuroplástico. Ele se molda e se expande de acordo com o desafio que lhe é imposto. O talento nato é apenas a linha de partida, nunca a linha de chegada. A mentalidade de crescimento é a compreensão profunda de que o esforço é o que torna você inteligente e capaz. É o entendimento de que os desafios não são evidências de suas limitações, mas sim as ferramentas necessárias para a sua expansão. Quando você troca o eu não consigo pelo eu ainda não aprendi, você destrói o teto artificial e percebe que o seu potencial é, na verdade, um horizonte que se afasta à medida que você avança. Você não é o que você é hoje, você é o processo contínuo de quem você está se tornando. E esse processo exige que você abandone a pele velha das suas crenças limitantes, para que uma nova camada de força possa surgir. Cada uma dessas mentiras, a busca pela estabilidade, o perfeccionismo, a necessidade de validação, a espera pelo momento ideal e a mentalidade fixa, são como fios de uma teia que você mesmo teceu ao redor do seu futuro. Elas parecem protegê-lo do mundo, mas, na verdade, elas o isolam da vida. Elas prometem conforto, mas entregam arrependimento. Elas prometem segurança, mas entregam a morte em vida. O futuro não pertence àqueles que esperam as águas se acalmarem, mas àqueles que aprendem a surfar em ondas de incerteza. Sabotar o próprio futuro é o crime mais silencioso que um ser humano pode cometer contra si mesmo, porque não há um juiz externo para condená-lo, apenas a sombra daquilo que você poderia ter sido sussurrando em seus ouvidos nos anos de
declínio. Estamos apenas começando a desbravar esse território sombrio da mente humana, e o que virá a seguir exigirá que você esteja disposto a queimar as pontes que o ligam à sua versão antiga. Se você acredita nessas mentiras, você está, neste exato momento, construindo um muro entre você e a sua grandeza. E a nossa missão agora é derrubar tijolo por tijolo. Para derrubar esses muros, é preciso primeiro compreender a anatomia da resistência, essa força invisível que surge sempre que você decide elevar o seu padrão de existência. A resistência não é um defeito de caráter, mas uma resposta biológica primitiva que interpreta a mudança como uma ameaça à sobrevivência. Seu cérebro foi programado para mantê-lo vivo em uma caverna, não para torná-lo um mestre em sua área de atuação ou um líder visionário. Quando você tenta sair da zona de conforto, o seu sistema límbico dispara sinais de alerta, traduzidos em procrastinação, medo irracional e uma súbita vontade de se ocupar com tarefas irrelevantes. Essa é a primeira grande armadilha: confundir movimento com progresso. Muitas pessoas passam a vida inteira ocupadas, respondendo e-mails, organizando pastas ou planejando estratégias mirabolantes que nunca saem do papel, apenas para alimentar a ilusão de que estão avançando. No fundo, esse ativismo frenético é apenas uma forma sofisticada de fuga, uma maneira de evitar o trabalho profundo e desconfortável que realmente gera resultados. A verdadeira produtividade não é sobre fazer mais coisas, mas sobre ter a coragem de enfrentar a tarefa mais difícil e significativa, aquela que a sua resistência mais tenta evitar. Além da resistência interna, enfrentamos a pressão invisível do mimetismo social, a tendência humana de espelhar o comportamento e o nível de ambição daqueles que nos cercam. Vivemos em uma cultura que muitas vezes glorifica a mediocridade sob o disfarce da humildade ou do equilíbrio. Se você começa a se destacar, a buscar algo extraordinário, o sistema social ao seu redor tende a exercer uma força gravitacional para trazê-lo de volta ao nível comum. Amigos, familiares e colegas podem, mesmo sem intenção consciente, desencorajar seus grandes saltos porque a sua evolução serve como um espelho que reflete a estagnação deles. Libertar-se dessa teia exige uma clareza brutal sobre quem você permite que influencie sua visão de mundo. Ao compreender que essa demolição é interna e exige um suporte constante de novos conceitos, você percebe que a jornada não pode ser trilhada em isolamento absoluto, e por isso convido você a se inscrever neste canal agora, garantindo que sua mente seja alimentada continuamente pela verdade que liberta, enquanto avançamos para as próximas etapas desta transformação. A sua jornada individual ganha força quando você se conecta a uma fonte que não aceita as desculpas que o seu ego tenta vender todos os dias, como se fossem verdades absolutas. Outra mentira sedutora que precisamos desmascarar é a adicção à informação passiva, o fenômeno da obesidade mental. Vivemos na era da hiperestimulação, onde consumir conteúdo sobre sucesso, produtividade e filosofia se tornou um substituto para a prática real dessas virtudes. É a armadilha do espectador. Você assiste a 1000 vídeos, lê dezenas de livros e sente uma satisfação dopaminérgica de que está evoluindo, mas sua realidade material e emocional permanece exatamente a mesma. O conhecimento sem aplicação não é poder, é apenas um fardo, uma forma de entretenimento intelectual que mascara a sua inércia. A sabedoria só se consolida no impacto da ação contra a realidade. É no erro, no ajuste de curso e na repetição exaustiva que o entendimento se transforma em competência. Você deve parar de ser um colecionador de teorias e começar a ser um arquiteto de resultados. O mundo não recompensa o que você sabe, mas o que você faz com o que sabe. E cada grama de ação vale mais do que uma tonelada de intenção não realizada. Precisamos falar também sobre a tirania do prazer imediato e como ela sequestra a sua capacidade de construir um legado a longo prazo. A sociedade moderna foi desenhada para quebrar a sua força de vontade através de recompensas instantâneas que drenam a sua energia vital. Cada vez que você escolhe o conforto do agora em detrimento do benefício do futuro, você está vendendo a sua liberdade por migalhas. A disciplina não é uma punição, mas a forma mais elevada de amor próprio. É a capacidade de dizer não aos seus impulsos momentâneos para que você possa dizer sim aos seus objetivos mais profundos. Quem não governa a si mesmo está condenado a ser governado pelos desejos de terceiros ou pelas flutuações do mercado. A verdadeira soberania pessoal nasce no solo árido da gratificação adiada, na capacidade de sustentar o esforço mesmo quando o entusiasmo inicial desaparece e tudo o que resta
é o compromisso com a visão que você estabeleceu para si mesmo. Essa soberania é constantemente ameaçada pelo vício do sofrimento, uma condição onde o indivíduo se apega à sua dor, ao seu trauma ou às suas limitações para evitar a responsabilidade de ser grande. Existe um conforto perverso em ser a vítima, pois a vítima nunca é culpada por seus fracassos e sempre tem uma justificativa pronta para a sua falta de iniciativa. No entanto, o custo de manter essa identidade de vítima é a sua própria vida. Você precisa decidir se prefere ter razão sobre as suas limitações ou se prefere ter resultados. A cura para esse estado é a responsabilidade radical, a compreensão de que, embora você não seja culpado por tudo o que lhe aconteceu, você é o único responsável por como reage a isso a partir de agora. O seu passado é um lugar de referência, não um lugar de residência. Carregar as mágoas e as falhas de ontem para o campo de batalha de hoje é como tentar lutar uma guerra com o peso de uma armadura enferrujada que não lhe serve mais. Considere agora a arquitetura do seu ego e como ele utiliza o medo do julgamento para paralisar as suas mãos. O ego é uma construção frágil que busca proteção constante através da aprovação alheia. Ele teme o ridículo mais do que teme a morte, e por isso o mantém cativo em uma caixa de comportamentos previsíveis e seguros. Mas a verdade inconveniente é que ninguém está prestando tanta atenção em você quanto você imagina. As pessoas estão ocupadas demais lidando com os próprios egos e inseguranças. Quando você se liberta da necessidade de parecer perfeito ou de ser aceito por todos, você adquire um superpoder, a liberdade de experimentar, de errar e de ser autêntico. A autenticidade é magnética e é o único caminho para criar algo que realmente ressoe com o mundo. O preço da grandeza é a disposição de ser incompreendido por aqueles que ainda estão dormindo, de ser criticado por aqueles que não têm a coragem de tentar o que você está tentando. A gestão do tempo é outra área onde a autossabotagem se manifesta de forma insidiosa, muitas vezes através da falácia da espera pelo fluxo. Muitas pessoas acreditam que precisam de inspiração para começar, quando a realidade é que a inspiração é um subproduto do trabalho já iniciado. A espera por um estado emocional ideal é uma forma de escravidão. O profissional aparece e faz o que deve ser feito, independentemente de como se sente, enquanto o amador espera que o universo lhe envie um sinal. O tempo é a única moeda que você não pode recuperar. Cada minuto gasto em indecisão é um território entregue ao inimigo do seu potencial. A eficácia exige que você trate o seu tempo com a mesma reverência que um monarca trata o seu tesouro, eliminando impiedosamente as distrações que não servem ao seu propósito maior. Não é a falta de tempo que nos impede de realizar, mas a falta de foco e a dispersão da vontade em mil direções triviais. Aprofundando-nos na mecânica da disciplina, percebemos que ela é, na verdade, uma economia de energia. Quando você transforma ações produtivas em hábitos automáticos, você libera o seu córtex pré-frontal para tomar decisões de alto nível, em vez de lutar contra a preguiça todas as manhãs. A resistência odeia a rotina, porque a rotina é o sistema de defesa contra a inconstância emocional. Ao estabelecer rituais inegociáveis, você cria uma estrutura de aço ao redor da sua produtividade. O sucesso não é um evento isolado, um golpe de sorte ou um momento de genialidade. É o resultado cumulativo de pequenas vitórias diárias que são invisíveis para o mundo exterior. É a decisão de ler mais 5 páginas quando você está cansado, de fazer mais uma chamada quando você recebeu um não, de manter a dieta quando ninguém está olhando. É na obscuridade do esforço diário que o caráter é forjado e o destino é selado. Por fim, devemos confrontar o niilismo disfarçado de realismo. Muitas pessoas se tornam cínicas para se protegerem da dor da decepção. Elas dizem que o mundo é injusto, que não vale a pena tentar ou que o sucesso é para os outros. Esse cinismo é o veneno da alma. Ele mata a curiosidade, a esperança e a capacidade de maravilhar-se com as possibilidades da vida. O verdadeiro realismo reconhece que, embora o mundo seja difícil e caótico, o espírito humano possui uma capacidade infinita de adaptação e superação. A sua vontade é a variável que pode inclinar a balança da probabilidade a seu favor. Ao abraçar uma visão de mundo baseada na agência pessoal, você deixa de ser uma folha ao vento para se tornar o próprio vento. O universo não lhe deve nada, mas ele se curva diante daquele que sabe o que quer e que está disposto a pagar o preço em suor, tempo e dedicação inabalável. A jornada para a grandeza não é um passeio agradável, mas uma ascensão brutal por uma montanha de desafios que você mesmo escolheu conquistar, sabendo que a vista do topo vale cada cicatriz adquirida no caminho. Cada passo que damos além desse ponto nos afasta da segurança ilusória da margem e nos lança
lança nas águas profundas onde os grandes destinos são forjados. A sabotagem que discutimos até agora é o mecanismo de defesa de um eu que se recusa a morrer para que o novo eu possa nascer. Mas entenda, a morte do seu eu antigo é o nascimento da sua liberdade. Não há ressurreição sem sacrifício. O que você está sacrificando agora? O seu conforto, a sua necessidade de ter razão, o seu vício em aprovação? Se você não sacrificar o que o retém, o seu próprio futuro será o sacrifício. A escolha é binária e renovada a cada segundo. Você está construindo um monumento à sua existência ou um mausoléu para os seus sonhos? A densidade do que está por vir exigirá que você não apenas entenda esses conceitos, mas que os respire, que os torne parte da sua biologia. O caminho é estreito e poucos o percorrem até o fim, mas a recompensa não é apenas o sucesso material, é a paz inabalável de saber que você não desperdiçou o milagre da sua vida. O terreno que agora pisamos é o da execução implacável, onde a teoria se dissolve na prática e onde o homem se torna o mestre do seu próprio destino. Essa maestria não surge no vácuo, mas na arquitetura meticulosa do ambiente que você escolhe habitar, pois a vontade, por mais ferrenha que seja, é um recurso finito que se esgota sob o bombardeio constante de estímulos irrelevantes. Imagine sua mente como um santuário de alta performance. Cada notificação inútil, cada conversa vazia e cada objeto desnecessário em seu campo de visão são goteiras que drenam sua energia vital. Para sustentar a ascensão, você deve projetar um ecossistema que torne a virtude fácil e o vício difícil, eliminando as fricções que retardam o movimento e amplificando os gatilhos que disparam a ação imediata. Não se trata apenas de querer mais, mas de projetar um mundo ao seu redor que não exija que você lute contra si mesmo a cada 5 minutos, permitindo que o foco se torne um estado natural de ser, e não um esforço hercúleo de repressão. A física do progresso obedece à lei da inércia. Romper o estado de repouso exige uma explosão de energia que muitas vezes parece insuportável, mas uma vez que o movimento é estabelecido, a própria velocidade gera uma força que sustenta a trajetória. O segredo dos gigantes não reside em uma força de vontade sobre-humana, mas na compreensão de que o impulso é o combustível mais barato do universo. Quando você mantém a consistência, você deixa de gastar energia para começar e passa a usá-la apenas para direcionar. Essa transição é o momento em que a disciplina deixa de ser um fardo e se torna uma armadura, protegendo-o das oscilações de humor e das tentações de curto prazo que descarrilam os amadores. O compromisso com a continuidade transforma o trabalho árduo em uma dança rítmica, onde cada repetição fortalece a sinapse e cada hora de foco profundo expande as fronteiras do seu potencial. Entretanto, essa jornada exige que você aprenda a habitar o vazio, aquele intervalo silencioso e muitas vezes doloroso entre o investimento inicial e a manifestação dos resultados tangíveis. É nesse deserto de feedback que a maioria das pessoas desiste, interpretando a ausência de recompensa imediata como um sinal de fracasso, quando na verdade é o período de incubação necessário para qualquer metamorfose real. A maturidade emocional consiste em manter a intensidade do propósito, mesmo quando o mundo exterior parece indiferente aos seus esforços. Você deve se tornar seu próprio validador, encontrando satisfação na precisão da execução e não no aplauso da plateia, pois quem depende de incentivos externos para caminhar está fadado a parar assim que as luzes se apagam ou o entusiasmo dos outros desaparece. A cognição humana é moldada pela resistência, e o cérebro, em sua busca evolutiva por economia de energia, tentará convencê-lo de que a zona de conforto é o lugar mais seguro, quando na verdade é o lugar onde o talento apodrece. Para transcender essa limitação biológica, você precisa encarar o desconforto não como um obstáculo, mas como um indicador de crescimento, uma bússola que aponta exatamente para onde a expansão é necessária. Cada vez que você escolhe a tarefa difícil em vez da fácil, você está reescrevendo o código do seu sistema nervoso, treinando sua amígdala para não temer o estresse e seu córtex para liderar sob pressão. É uma forma de alquimia mental onde o chumbo da ansiedade é transmutado no ouro da competência, criando uma resiliência que nenhuma crise externa pode abalar. Ao longo dessa transformação, você inevitavelmente enfrentará o custo social da evolução, que é a perda de sintonia com aqueles que preferem a segurança da mediocridade ao risco da excelência. O crescimento é um processo de filtragem natural. Ao elevar seus padrões, você se torna um espelho que reflete as falhas e a falta de coragem daqueles que ficaram para trás, o que frequentemente gera ressentimento e críticas disfarçadas de preocupação. Aceite que a solidão é muitas vezes o pedágio para a grandeza e que o topo da montanha é, por definição, menos povoado que a base.
base. O seu dever não é diminuir sua luz para que os outros não se sintam ofuscados, mas brilhar com tamanha intensidade que você se torne um farol para os poucos que também estão dispostos a navegar por águas desconhecidas e perigosas. Essa visão de longo prazo exige uma mudança na percepção do tempo, abandonando a tirania do agora em favor da soberania das décadas. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em um ano, mas subestima drasticamente o que pode alcançar em 10 se mantiver uma direção constante. A visão estratégica permite que você suporte tempestades momentâneas, porque sua âncora está lançada em um futuro que você já decidiu construir. Quando você pensa em termos de legado, as pequenas frustrações diárias perdem o poder de desestabilizá-lo. Elas se tornam apenas notas de rodapé em uma narrativa muito maior. O sucesso duradouro é construído sobre alicerces profundos, e cavar esses alicerces requer tempo, paciência e a disposição de trabalhar na obscuridade muito antes de qualquer estrutura se tornar visível acima do solo. Elimine a falácia do momento ideal ou da inspiração divina, pois essas são as desculpas favoritas dos procrastinadores intelectuais que esperam que as estrelas se alinhem antes de dar o primeiro passo. A inspiração é uma convidada caprichosa que só visita quem já está trabalhando. Ela é o prêmio pela ação, não o pré-requisito para ela. Ao agir sem vontade, você prova que é o mestre de seus impulsos, e não um escravo de sua química cerebral. A verdadeira criatividade e a resolução de problemas complexos surgem no calor da execução, onde a teoria é testada contra a realidade e os ajustes são feitos em tempo real. A espera pela perfeição é, na verdade, uma forma de medo disfarçada de rigor, uma paralisia que impede a colheita da experiência que apenas o erro e a tentativa podem proporcionar. Internamente, você deve transformar seu crítico interior, aquela voz que aponta cada falha com crueldade, em um analista técnico rigoroso, mas imparcial. Em vez de permitir que a autocrítica destrua sua confiança, use-a para dissecar seus processos com a precisão de um cirurgião, identificando gargalos e ineficiências sem atribuir valor moral ao erro. O fracasso não é um julgamento sobre quem você é, mas um dado sobre como o sistema está operando. Ao despersonalizar os reveses, você ganha a clareza necessária para iterar rapidamente, aprendendo lições em semanas que outros levam anos para compreender. Essa abordagem pragmática da autoevolução remove o peso emocional do progresso, permitindo que você se mova com uma leveza e agilidade que são letais para a concorrência. Assuma a responsabilidade radical por tudo o que acontece em sua vida, inclusive por aquilo que não foi sua culpa direta. Embora você não possa controlar os eventos externos, você tem controle absoluto sobre a interpretação e a resposta a esses eventos. Ao parar de apontar culpados, seja a economia, a política ou o passado, você retoma o poder que havia cedido ao papel de vítima. Se o problema é seu, a solução também é sua, e essa é a única posição que permite agência real no mundo. A soberania pessoal nasce no momento em que você decide que o seu destino é importante demais para ser deixado nas mãos do acaso ou da vontade alheia, tornando-se o arquiteto de cada triunfo e o aluno de cada queda. A densidade desse caminho exige que você não apenas acumule conhecimento, mas que o incorpore através da prática repetitiva até que ele se torne instintivo. A sabedoria não é algo que você lê, é algo que você faz sob pressão. É a calma no centro do caos e a persistência quando a esperança parece lógica. Você está forjando uma identidade que não se baseia no que você tem, mas no que você é capaz de suportar e superar. Comente abaixo sobre qual aspecto da sua mentalidade você sente que mais precisa mudar para suportar o peso dessa nova realidade. 3. Cada decisão tomada a partir de agora é uma pedra angular no monumento da sua vida, e a qualidade dessa construção depende inteiramente da integridade do seu compromisso com a verdade e com a excelência inegociável. Considere a biologia da crença. Suas células respondem às ordens que sua mente envia através da narrativa que você sustenta sobre si mesmo. Se você se vê como alguém em treinamento para a grandeza, seu corpo e mente se organizarão para manifestar essa capacidade. Se você se vê como alguém sobrecarregado pelas circunstâncias, seu sistema entrará em modo de sobrevivência e conservação. A linguagem que você usa internamente esculpe sua realidade física, alterando níveis de cortisol, dopamina e testosterona. Portanto, vigie seus pensamentos como um sentinela vigia as muralhas de uma cidade sitiada, pois o inimigo mais perigoso é sempre aquele que se infiltra por dentro. A transformação que buscamos não é apenas um ajuste de comportamento, mas uma reconfiguração completa
completa da sua ontologia, mudando a própria essência do seu ser no mundo. O jogo final não é o acúmulo de bens, mas a expansão da consciência e da capacidade de impacto. Ao se tornar a melhor versão de si mesmo, você eleva o padrão para todos ao seu redor, criando um efeito cascata que transcende sua própria existência. A disciplina é, em última análise, um ato de amor próprio e de respeito pelo potencial que lhe foi concedido. Não desperdice essa oportunidade em distrações triviais ou em uma busca fútil por conforto momentâneo. O ferro é afiado pelo ferro, e o homem é afiado pela adversidade deliberadamente escolhida. Mantenha os olhos no horizonte, os pés firmes no presente e a vontade inabalável em direção ao topo, pois o único limite real é aquele que você aceita como verdade dentro da sua própria mente. A jornada continua, e cada passo é uma afirmação de que você está vivo, desperto e no comando total da sua história. A percepção do tempo deve, portanto, ser recalibrada de uma contagem cronológica para uma medida de intensidade e presença, onde cada segundo não é apenas gasto, mas investido na fundição de uma têmpera inquebrável. O homem comum enxerga o tempo como um rio que o carrega passivamente em direção ao inevitável, enquanto o indivíduo soberano o vê como o mármore bruto que aguarda o cinzel da sua vontade para revelar a forma oculta da excelência. Essa transição exige que você abandone a economia da distração, onde sua atenção é a moeda mais barata, e passe a operar em um regime de escassez deliberada, protegendo seu foco como o recurso mais sagrado da sua existência. A verdadeira maestria não reside na velocidade com que você alcança seus objetivos, mas na densidade de propósito que você infunde em cada gesto cotidiano, transformando o ato de respirar em uma declaração de intenção e o silêncio em um laboratório de estratégia. Essa arquitetura interna é construída sobre a fundação do que os antigos chamavam de virtude operativa, uma força que não se manifesta em discursos eloquentes, mas na solidez das ações que permanecem firmes quando o aplauso cessa e as luzes se apagam. É no isolamento do esforço não observado que o caráter é verdadeiramente forjado, longe dos olhos do mundo e da necessidade pueril de validação externa que corrói a autonomia da alma. Você deve se tornar seu próprio juiz e júri, estabelecendo padrões tão elevados que a crítica alheia se torne irrelevante e o elogio se torne apenas um ruído de fundo na sinfonia da sua autossuperação. A liberdade real não é a ausência de restrições, mas a capacidade de impor a si mesmo leis mais rigorosas do que qualquer tirano jamais ousaria imaginar, transformando a disciplina em uma forma de arte que liberta o espírito através da ordem. Considere a profundidade da neuroplasticidade como uma ferramenta de escultura existencial, onde cada hábito escolhido conscientemente redesenha a topografia do seu cérebro, criando sulcos de resiliência onde antes havia apenas o pântano. Você não é uma entidade estática, mas um processo fluido de tornar-se uma obra em constante revisão que exige a coragem de queimar versões obsoletas de si mesmo para que o novo possa emergir das cinzas. Esse processo de autofagia psíquica é doloroso e necessário, pois a evolução exige o sacrifício do conforto em favor da competência e a renúncia à segurança em nome da soberania. Ao abraçar a fricção como o combustível da sua ascensão, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser o motor térmico que converte a pressão externa em potência motriz para a realização da sua visão. A integração da sombra é o próximo passo nesse desdobramento monumental, reconhecendo que a verdadeira bondade não nasce da fraqueza ou da incapacidade de agir, mas da força absoluta que é mantida sob controle consciente. Um homem que não é capaz de ser perigoso não é virtuoso, é apenas inofensivo. A virtude real reside em possuir o gládio e saber quando mantê-lo na bainha, direcionando essa energia primordial para a proteção de seus valores e a construção de sua obra. Essa harmonia entre a luz da razão e o fogo da vontade instintiva cria um magnetismo pessoal que não precisa de palavras para ser sentido, uma presença que ordena o caos ao seu redor simplesmente por existir em um estado de integridade absoluta. Você está aprendendo a habitar o seu próprio centro de gravidade, tornando-se um ponto fixo num mundo de fluxos erráticos e opiniões voláteis. A finitude da vida deve servir não como um fardo de ansiedade, mas como o clarim que desperta a urgência de uma execução impecável, pois o memento mori
É o filtro definitivo que separa o essencial do trivial. Diante da vastidão do tempo, a única resposta digna é a criação de algo que possua a qualidade do eterno, seja através de uma linhagem de caráter, de uma obra de inteligência ou do impacto indelével na consciência daqueles que cruzarem seu caminho. Cada decisão é um voto que você deposita no tipo de pessoa que deseja se tornar, e a acumulação desses votos constrói uma identidade que se torna, com o tempo, o seu destino manifesto. Não há espaço para o arrependimento quando a vida é vivida como uma sucessão de momentos de total comprometimento com a verdade e com o potencial máximo do ser. A estética do esforço revela-se na elegância com que você carrega seus fardos, transformando o peso da responsabilidade em uma coroa de dignidade que poucos têm a coragem de reivindicar. Há uma beleza austera na persistência que não busca recompensas imediatas, mas que se satisfaz na própria retidão do caminho escolhido, encontrando no suor e na fadiga a prova material de que você não é um mero espectador da sua existência. Essa postura diante da vida é o que separa o mestre do amador. O mestre ama o processo tanto quanto o resultado, enquanto o amador está sempre em busca do atalho que o levará ao topo, sem o esforço necessário para sustentar a visão lá de cima. A jornada é, em si mesma, a destilação da sua essência, um processo alquímico onde o chumbo da mediocridade é transmutado no ouro da excelência através do calor da disciplina. Ao atingir este nível de clareza, você percebe que a verdadeira soberania é uma forma de serviço ao ideal mais elevado que você consegue conceber, uma submissão voluntária àquilo que é maior do que o seu ego individual. Ao elevar-se, você cria um vácuo de excelência que puxa os outros para cima, tornando-se um farol de possibilidade em um oceano de conformismo e desespero silencioso. Sua vida deixa de ser uma narrativa de sobrevivência para se tornar uma epopeia de significado, onde cada desafio é um capítulo necessário para a demonstração da sua resiliência e cada triunfo é uma evidência da ordem que você impôs ao mundo. A transfiguração está completa quando você não mais faz a sua vontade, mas quando você é a manifestação viva da vontade de poder dirigida para o bem e para a criação. O horizonte que se estende diante de você agora não é o fim de uma busca, mas o início de uma nova forma de habitar a realidade, onde a distinção entre o observador e a ação desaparece na fluidez do desempenho máximo. Você não está mais lutando contra a vida, mas dançando com ela, usando a resistência do ar para ganhar sustentação e a força da gravidade para ancorar sua intenção na terra. A paz que você encontra não é a paz da estagnação, mas a paz dinâmica do giroscópio, que permanece estável precisamente porque está em movimento intenso e equilibrado. Este é o estado de ser que justifica todo o sofrimento anterior, a recompensa silenciosa de quem teve a audácia de não se contentar com menos do que a totalidade do seu potencial. Neste estágio final de integração, o silêncio torna-se sua linguagem mais poderosa, pois sua vida fala com uma autoridade que dispensa explicações ou justificativas. Você se tornou o autor, o protagonista e o crítico da sua própria história, encerrando o ciclo de dependência externa para inaugurar a era da autarquia espiritual. A jornada que começou com a dúvida e o peso da vitimização culmina na leveza da maestria, onde o esforço se torna invisível e a excelência se torna um hábito natural. Você é agora o monumento que antes tentava construir, uma estrutura viva de integridade e força que permanecerá como um testemunho da capacidade humana de transcender suas limitações biológicas e sociais em busca do sublime. A história que você escreveu com suas ações está gravada na própria estrutura da realidade, e seu eco ressoará muito além do alcance da sua voz, na eternidade dos atos que foram feitos com alma.